Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quantos amam a Jesus aí? Diga glória a Deus. Que bom que você está aqui, querido, que você veio para o culto. É muito bom a sua presença. Gostaria de saber quem está nos visitando. Gostaria que você se identificasse levantando a mão. Deixa eu ver você. Amém. Sejam bem-vindas. Aqui, lá atrás também. Quem mais nos visita? Ali atrás. Ali naquele outro lado também. Deus abençoe. Todos são bem-vindos. Aqui também. Seja bem-vinda. Toda a igreja é bem-vinda. Aqueles que estão no culto online, participando do culto online também, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que bom estarmos na casa de Deus, que bom estarmos na igreja. Já louvamos ao Senhor, já entregamos nossos dízimos, agora nós vamos para a palavra de Deus. A Bíblia diz que não é só de pão que o homem vive, mas o quê? De toda a palavra que procede da onde, igreja? Da boca de quem? Da boca de Deus. Quantos creem que Deus pode me usar hoje para ser a boca dele e abençoar a sua vida? Diga amém, Jesus. Então pega a sua Bíblia, vamos abrir a palavra do nosso Deus. Abra comigo no livro de Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Vamos lá. Esse livro está em algum lugar entre Gênesis e Apocalipse. Facilitou para você? Na minha Bíblia está na página 835. Abacuque. Esse profeta viveu no ano 612 antes de Cristo. Ele foi contemporâneo do profeta Sofonias e do profeta Naum. E ele profetizou num tempo de muita dificuldade do povo de Deus. Eu quero que você veja comigo no capítulo 2 de Abacuque. Eu quero que você veja comigo 2 versículos, o 13 e o 14. Abacuque 2, 13 e 14. Quem já abriu a sua Bíblia, diga amém, Jesus. Diz assim, verso 13: não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha que interessante esse versículo. Se você quiser dar um tema para essa palavra que eu vou ministrar hoje à noite para você, quem gosta de anotar, eu sempre incentivo que anotem, porque isso vai fazer com que você depois possa ler as suas anotações. O anotar faz com que você retenha mais, você receba mais de Deus, né? Anote aí o título: Marcados para a Glória de Deus. Marcados para a Glória de Deus. Esse versículo 13, o primeiro que eu li, nessa versão, a minha versão é a Revista e Atualizada, ele fica um pouco estranho, porque parece que está dizendo que Deus, ele marcou o povo para o fogo. Mas veja na versão, eu queria que aí na mesa colocasse para mim a versão, nova versão Almeida Atualizada, NTLH. Coloca para mim aí nessa versão, 2:13 de Abacuque. Todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada, e o que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Foi o Senhor Todo-Poderoso que fez isso. O que está querendo dizer esse versículo 13? Essa questão da tradução do original da Bíblia para o português, ou para o inglês, ou para as demais línguas, né? Ela sempre traz uma dificuldade aí, de entendimento do texto. Mas o que esse texto está querendo dizer é que todo o trabalho do homem, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente seja dedicado, por mais que a gente seja excelente no que a gente faz, todo o trabalho do homem, ele é limitado, ele vai para o fogo, ele vai ser destruído, né? Ele não é o mais importante. O que você constrói, e é bênção você construir,
O nosso Deus é um Deus de prosperidade. Ele quer que você construa coisas maravilhosas. Ele quer que você tenha propriedades, que você seja próspero. Ele quer que você seja um homem e uma mulher muito abençoado. Mas você não vai pôr o seu coração nas coisas materiais. Aí quando ele vai para o versículo 14, isso fica muito evidente. Porque no 14 ele diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, o que é mais importante? O mais importante é a glória de Deus, a glória do Senhor. E um dia, a glória do Senhor vai ser a coisa principal para todo mundo, em nome de Jesus. Sabe, esse dia que a glória do Senhor vai encher toda a terra, ele está falando aqui da eternidade. Ele está falando de um tempo no futuro, que não está tão distante assim, irmãos. Nós não estamos tão longe da volta do Senhor Jesus. A volta de Jesus está muito próxima, é eminente. Quantos estavam aqui domingo passado? Quantos estavam aqui no culto de domingo, desse culto das 18? Eu preguei que nós devemos guardar a unção de Deus. Eu preguei em cima de um versículo de Apocalipse, capítulo 3, o versículo 11, aonde o Senhor diz assim: guarda o que tens. Ele diz assim: eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Eis que eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. E o tema que eu coloquei semana passada foi: guarde a unção de Deus. Sabe, querido, o diabo, ele é um ladrão astuto, ele é um ladrão minucioso. Ele não é aquele ladrão que chega com tudo, ele vai comendo pelas beiradas. A Bíblia fala que o diabo, ele anda ao derredor das pessoas, procurando uma oportunidade para enganá-las e para roubá-las. Então ele quer roubar a unção de Deus na tua vida. O diabo não quer que você tenha unção de Deus. O diabo não quer que você tenha a bênção de Deus na tua vida. Ele quer tirar de você aquilo que Deus te deu. E o que Deus quer te dar, ele quer privar você de receber o melhor de Deus. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo, a graça de Deus, a palavra de Deus, a fé nos protege e nos guarda. Quero ouvir seu amém. A fé nos protege e nos guarda. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé, guarde a unção de Deus, guarde a unção que Deus já te deu e acrescente mais. Por isso, irmãos, a gente precisa estar nas reuniões de oração, por isso nós precisamos nos esforçar para participarmos das vigílias. Me perguntaram, nós tivemos vigília sexta-feira, me perguntaram assim: bispo, você ficou até que horas? Eu falei: olha, eu fiquei até às 6 da manhã, até o final. Até o final, bispo? Até o final. Então, é um esforço. O sono vem, o cansaço físico vem, mas querido, é uma bênção. O nosso espírito, ele recebe vida, ele recebe força de Deus. Alguns momentos a gente não tem força nem para orar. 5 horas da manhã, a gente foi falar aqui, né, alguma coisa, vamos orar, gente. O povo já estava desmaiado, 5 da manhã, né, porque passou a noite acordado desde 11 horas da noite, ninguém dormiu. Então, sabe, queridos, a reunião de oração que a gente chama para vir, querido, é deslocar da minha casa, é estar junto com os irmãos, é orar. Orar é um sacrifício, mas é uma bênção para a nossa vida espiritual. Quero ouvir o seu amém bem gostoso. Orar é uma bênção para a nossa vida espiritual. A oração nos aproxima de Deus, e estar perto de Deus vai fazer com que nós recebamos da sua glória. Chamados para a glória de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, minha querida, você é chamado para a glória de Deus. Um dia a terra se encherá da glória de Deus, e você precisa estar participando deste momento. Você precisa se preparar para este momento da eternidade, para viver a eternidade com Deus e ser participante da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A presença de Deus é cheia de glória. Deus é majestoso e cheio de glória. O que é a glória de Deus? São os atributos de Deus. É aquilo que Deus é. De Deus, queridos, emana glória, majestade. Deus é benigno, Deus é bom,
Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é poder, Deus é tudo que você precisa que Ele seja, tudo de bom. Tudo de bom que você precisa que Ele seja. Mas Deus também, Ele é justo e Deus é fogo consumidor para os seus inimigos, para aqueles que zombam dEle, para aqueles que não têm o temor de Deus. Ai daquele, querido, ai daquele que for o alvo da ira de Deus. Ai daquele. Naquele dia da volta de Jesus, muitos vão se alegrar, mas muitos vão se lamentar também, porque tiveram a oportunidade de aceitar Jesus, de receber a salvação por meio de Jesus, mas não o fizeram. Misericórdia, irmãos, misericórdia. E nós como igreja, nós precisamos trabalhar, nós precisamos evangelizar, nós precisamos pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, nós precisamos ser ousados, nós precisamos, imbuídos do amor de Deus, sair do nosso comodismo e falar de Jesus para as pessoas, porque Jesus é a esperança para esta geração, para todas as gerações. Jesus é a esperança para o ser humano caído, não tem outra esperança. A riqueza, os bens materiais, este mundo vai se acabar, queridos, este mundo vai se acabar. Jesus diz lá em Mateus 24, eles estavam ali olhando o templo e admirados com o templo, e Jesus falou: olha, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo isso vai cair. Mas a glória de Deus, querido, a glória de Deus está preparada para o povo de Deus, para os filhos de Deus, para aqueles que permanecem firmes na presença do Senhor. Por isso, lute pela sua fé, fique firme com Deus. Quantos querem ser cheios da glória de Deus? Você pode experimentar a glória de Deus hoje. A Bíblia fala lá em Efésios, capítulo 4, se não me engano, versículo 13, que Deus, Ele está preparando-nos para sermos como Jesus. O alvo de Deus é que nós sejamos perfeitos como Jesus é perfeito. O alvo de Deus é que cada filho de Deus, homem e mulher, tenha em si a perfeita varonilidade, ou seja, a estatura de Cristo Jesus na sua vida. Ser como Jesus, perfeito, santo e que carrega a glória de Deus na sua vida. Agora eu quero ir com você para um outro texto. Eu disse que esse texto, quando a terra vai ser cheia da glória de Deus, vai ser na eternidade. Isaías capítulo 11 nos dá um vislumbre de como será a eternidade. Abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 11. Esse capítulo é muito interessante porque ele fala do reinado de Jesus, quando Jesus assumiu o governo de toda a terra. Na sua volta, na sua vinda, quando ele vier novamente, ele virá como rei, majestoso, em glória, em poder. Eu vou ler com você aqui, primeiramente, o versículo de número 9, Isaías 11, 9, acompanha aí, diz assim: não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, a terra se encherá da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Agora, ele está falando, se você ler todo o versículo, todo o capítulo 11, ele está falando do reinado de Jesus. Eu vou ler aqui o versículo 1, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro,
o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará com a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Fala comigo assim: a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. O animal doméstico, o animal dócil andará junto com o animal selvagem, com aquele que hoje é predador, mas os dois um não atacará o outro. O predador não vai comer o animal dócil. A criança vai brincar com uma cobra, com uma serpente, não vai ter nenhum problema. E ele diz: não haverá dano algum no meu santo monte. Isso é a eternidade que o Senhor tem preparado para nós. Será um tempo glorioso, será um tempo majestoso. Nós vamos participar da glória de Deus. Você vai participar da glória de Deus, plena, total, completa. Mas irmãos, nós podemos hoje, pela fé, nós podemos participar da glória de Deus, através da fé, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, na igreja, através dos cultos, recebendo de Deus, doando de nós mesmos, dando o nosso melhor para abençoar outras pessoas. Deixa eu pegar uma palavra aqui. Essa interatividade nossa com a igreja, essa interatividade nossa com o Senhor, essa disponibilidade de doar de si para alguém, de levar o amor de Deus a outrem, de falar da bondade de Jesus, de pregar o Evangelho, porque o Evangelho, ele é a expressão do amor de Deus, é a boa notícia do céu para um mundo caído, para pessoas sem rumo e pessoas perdidas. Então essa interação nossa da igreja, dos filhos de Deus, com Deus, recebendo de Deus e dando para os outros, faz com que a gente seja participante da glória de Deus, e que nós levemos essa glória de Deus a outrem, a outrem, a outrem e a outrem. Quantos querem ser instrumento de Deus para isso? Amém? Então, aqui Isaías nos dá um vislumbre de como será no futuro, na eternidade, o reino de Deus na sua plenitude. Hoje, nós vivemos pela fé, mas na eternidade, queridos, será algo que nós vamos viver ali no dia a dia, junto com o Senhor. Mas eu quero te mostrar agora um outro texto, para a gente ir concluindo essa mensagem. Marcados para a glória de Deus. Eu quero dizer que você já está marcado para a glória de Deus, amém, amados? Agora guarde essa unção, guarde o que você tem recebido de Deus, não perca, não permita que o inimigo te engane e roube aquilo que Deus já deu para você. Eu quero te mostrar um texto emblemático, um capítulo, uma passagem muito emblemática da Bíblia, no Velho Testamento. Quero que você vá comigo para Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, vá comigo, Êxodo 32. Eu quero te mostrar aqui um momento do povo de Israel, neste capítulo. Êxodo 32, é um momento que o povo de Israel está no deserto. Deus os tira do Egito pelas mãos de Moisés, e Deus disse que os levaria a uma terra, chamada terra que mana leite e mel, terra da promessa de Deus para eles, terra aonde Abraão tinha peregrinado. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, Abraão foi para Canaã, e Abraão morou lá, e Abraão peregrinou naquela terra, e lá ele viveu um tempo. Depois ele desceu para o Egito, depois ele voltou do Egito, e mais tarde o neto dele, Jacó, desce para o Egito com 70 pessoas, que era a geração que vem do patriarcado de Abraão, Isaac e Jacó. Agora eram 70 pessoas,
No Egito ficaram 430 anos. Quando eles foram, foi festa, foi alegria, porque José era governador do Egito, um dos filhos de Jacó. Mas ali depois de 430 anos, quem estava no comando era um faraó mau, era um faraó que os escravizou, era um faraó que tinha medo deles, porque eles se tornaram uma multidão de 70 pessoas quando foram para o Egito, nos dias de José. Agora eles eram quase 2 milhões de pessoas. E o faraó tinha medo deles, então escravizou eles, oprimiu aquele povo. E Deus então manda Moisés para tirar o povo, né? O povo sai dali com sinais e maravilhas. Mas aqui no deserto, no meio do deserto, na hora da provação, o que acontece? Moisés vai para o Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus. E enquanto Moisés está lá, Moisés demorou. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias lá em jejum com Deus. Ele e Deus, ele estava recebendo direção de Deus para ele e para o povo. Quando Moisés desce, o povo tinha feito um bezerro de ouro, um ídolo. Verso 1 do capítulo 32 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Que tristeza, que tristeza. Sabe, querido, que muitas vezes a impaciência, a ansiedade, a pressa de querer o agir de Deus na nossa vida, faz com que a gente perca o melhor de Deus. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Fala comigo assim: esperar em Deus. Querido, isso é uma bênção, saber esperar em Deus. Nós vivemos num mundo de fast food, nós vivemos num mundo que tudo é para ontem, e nós chegamos até Deus com uma oração, e queremos que Deus faça assim, ó. Nós invertemos as coisas. Ao invés de nós entendermos que Ele é o Senhor, nós queremos ser o Senhor, e queremos fazer de Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada. A gente dá uma esfregadinha na lâmpada, uma oraçãozinha rápida ali, né, para que Deus atenda um desejo nosso. Eu quero casar, Senhor. Ah, está aqui, ó. Olha que moço lindo para você casar, jovem. Misericórdia, hein? Não é assim que Deus faz, querido. Não é assim que Deus trabalha, não é dessa maneira que Deus age. Nós precisamos aprender a perseverar em Deus, nós precisamos aprender a esperar em Deus, e saber que no devido tempo, Deus vai fazer na nossa vida. Deus não falha, amém, amados? Deus não falha. Então esse povo impacientou. Moisés demorou 40 dias, e o povo ficou impaciente. Acharam que Moisés tinha morrido. Nos faça, Arão, um bezerro de ouro. E Arão era irmão de Moisés. Arão era sacerdote. Arão devia ter falado: o que é isso? Vocês estão tudo doido? Não vou fazer. Ele devia ter, naquela hora, se levantado como um líder firme. Mas Arão, eu acho que ele ficou meio que com medo do povo. Eram líderes. Não era qualquer pessoa que estava ali pressionando Arão. E Arão então cede e faz aquele bezerro. E aí Deus manda Moisés descer. E Moisés desce no monte, né? E aí Deus fala que não vai mais com eles. Olha, agora vamos para o capítulo 33. Capítulo 33. Ainda no 32... Ainda no 32, veja comigo aqui, verso 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer do seu povo. Deus falou que ia matar aquele povo. E Moisés então intercede pelo povo, fala: Deus, o que as pessoas das outras nações vão pensar? Que o Senhor tirou esse povo do Egito e o Senhor não foi capaz de levar esse povo à terra da promessa. Então Moisés, ele vai ali como intercessor diante do povo. Quantas vezes nós precisamos interceder diante de Deus por aqueles que Deus coloca próximos de nós? Pelos nossos familiares que nós queremos que se convertam, por aqueles que nós estamos evangelizando e queremos ganhar para Jesus. Precisamos às vezes fazer campanha de oração por eles, interceder, clamar, orar, jejuar até, para que Deus nos use, para que Deus
permita que alguém pregue para eles, se não for nós, que seja outro, mas que sejam salvos, que conheçam a Jesus, que sejam, que experimentem a glória de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Aí no capítulo 33, Deus chega no verso 1 e fala para Moisés assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e esse povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti. Viu isso aí? Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Uau! Deus traz uma palavra muito dura. Moisés, sobe com o povo, o anjo vai com você, mas eu não vou, eu não subirei, porque este povo é um povo de coração duro. A palavra dura cerviz, aqui a expressão dura cerviz, é um coração de pedra, é um coração duro, é um coração incrédulo. Eles tinham visto tantos milagres de Deus, mas o coração deles estava endurecido. Irmão, não permita que o seu coração se endureça. Não permita que as dificuldades da vida endureçam o seu coração. Não permita que o inimigo te engane. Não permita. Então aí, isso trouxe um peso muito grande. Verso 4 diz assim: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Atavios são roupas de festa. Aí o verso 5: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Uau! Aí o que Moisés faz? Moisés vai para a tenda. Ele tinha uma tenda, e essa tenda ficava no meio do arraial. Era onde Moisés encontrava com o Senhor. Antes de ser construído o tabernáculo, havia a tenda de Moisés, a tenda do encontro, onde Moisés encontrava com Deus. E ele ia para aquela tenda, e ali ele falava com Deus face a face. Verso 7 diz: Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía a tenda da congregação que estava fora do arraial. Mas a verdade é que ela estava no meio, não fora. Quando Moisés saía para a tenda, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Verso 11: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, que era o servidor, o discípulo de Moisés, filho de Num, não se apartava da tenda. Interessante, né? Josué, discípulo de Moisés, depois que Moisés morre, Deus coloca Josué no lugar dele. Deus passa a unção de Moisés para Josué. E Josué é que leva o povo para possuir a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Aí continuando aqui, verso 12: disse o Senhor a Moisés: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste, disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, verso 13: se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que não me faças saber neste momento o teu caminho, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Moisés estava falando com Deus, Moisés estava em oração, Moisés estava intercedendo pelo povo. E olha o que ele continua falando. Verso 14, Deus fala então: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E Moisés responde para o Senhor:
se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Aí, eu quero que você vá comigo para o versículo 18. Olha o que Moisés pede, versículo 18. Então ele disse, Moisés falando para Deus: rogo-te que me mostres a tua glória. Rogo-te que me mostres a tua glória. Querido, você pode pedir a Deus que Ele te mostre a glória dEle, que Ele manifeste a glória dEle na sua vida. Quantos querem serem marcados pela glória de Deus? Quantos querem? Quantos querem ser marcados pela glória, pela bondade, pela graça, pelo amor, pela misericórdia? Sabe, tudo de bom que Deus é. Então Moisés, ele pede isso a Deus. Aí, olha o que Deus responde para ele. Verso 19: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Verso 22, Deus disse para Moisés: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Eu quero ler aqui um outro versículo, verso 20, ele diz: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E aí Deus fala: quando eu passar, você vai me ver pelas costas. E Moisés, queridos, ele foi um profeta privilegiado de Deus. Ele teve esse momento glorioso lá no Monte Sinai com o Senhor nosso Deus. Ele viu a glória de Deus, ele intercedeu, ele clamou diante de Deus. Ele falou: Deus, eu não posso subir com esse povo, se o Senhor não for conosco, eu não vou. Mostra-me a tua glória, Senhor. Querido, a glória de Deus é para nós, é para você, é para mim, é para hoje. Hoje nós precisamos da fé, hoje nós precisamos buscar a Deus, hoje nós precisamos interceder, orar, clamar pela presença dEle, para que a glória dEle se manifeste na tua presença. Não somente hoje, desde o tempo de Moisés, desde a época de Abraão, vai mudar na eternidade, porque toda a terra se encherá na eternidade do conhecimento da glória de Deus. Agora, queridos, quando Moisés desce daquele monte, eu já quero que você vá comigo para o capítulo 34. O 34, verso 29, diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. A glória de Deus ficou ali visível no rosto de Moisés. Ele teve que colocar um véu, porque as pessoas ficaram assustadas com aquele brilho que havia no rosto de Moisés, e aquele brilho era o resultado de Moisés ter estado na presença de Deus. Eu não li para você, eu não falei porque eu fui saltando versículos, mas aquelas primeiras tábuas dos 10 mandamentos, Moisés quebrou quando viu aquele bezerro de ouro. Depois ele subiu uma segunda vez, e agora quando ele desce com o rosto cheio de glória, e todo aquele diálogo que Moisés intercede pelo povo, e fala: se o Senhor não subir conosco, eu também não quero ir, aconteceu no segundo momento de Moisés no monte. Foi no segundo momento. Então Moisés desce com o rosto brilhando, mas a palavra do Senhor diz, queridos, em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo de número 7, que essa glória, a glória que a gente recebe de Deus aqui na terra, a glória de Moisés era uma glória desvanecente, que se desvanecia. Sabe o que é algo que se desvanece? É algo que acaba, é algo que termina. Sabe, por isso que a gente precisa buscar a Deus todos os dias, por isso eu preciso encontrar com Deus todos os dias, por isso a experiência que eu tive o ano passado, glória a Deus por essa experiência com Deus, mas eu tenho que ter hoje novamente, eu tenho que ter amanhã, eu tenho que ter experiências com Deus todos os meus dias.
Por isso eu preciso buscar a Deus com ênfase, com graça, com determinação, com coragem. E aí, para encerrar, eu quero trazer um versículo para você, que está no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 14. João 1,14. Eu quero já chamar nossa equipe de louvor aqui no altar. Esse versículo de João 1,14, ele fala o seguinte: o evangelista João foi aquele discípulo que, dos 12 discípulos de Jesus, foi o que esteve mais perto do Senhor, foi o que tinha uma intimidade muito grande com o Senhor Jesus. E ele diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória como do unigênito do Pai. Você pode dar um glória a Deus para esse versículo? Queridos, deixa eu te falar algo muito importante. O apóstolo João, o evangelista João, ele está dizendo aqui que em Jesus eles puderam contemplar a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, que em Jesus residia a plenitude da glória de Deus. A glória de Deus estava em Jesus. Jesus é o Filho. Jesus veio a este mundo cheio de glória. Os discípulos que andaram com Jesus contemplaram a glória de Deus em Jesus. E em Jesus, eu e você, queridos, por meio do Espírito Santo, nós podemos também contemplar toda a glória de Deus. Nós podemos experimentar toda a glória de Deus. E podemos ser marcados pela glória de Deus, para vivermos uma vida plena, uma vida vitoriosa, uma vida abundante, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de fé, para vencermos as dificuldades dessa vida, para vencermos as nossas limitações humanas, naturais. Todos nós somos seres humanos, todos nós temos sentimentos, todos nós temos limitações, sabe? Tem dia que parece que a gente levanta com aquele sentimento assim de que o mundo vai acabar para nós, né? Aquele dia que você levanta assim, que parece assim que as coisas não estão dando certo na sua vida, e às vezes naquele momento o inimigo vem, e ele tende a querer lançar ali mentiras na sua mente, lançar aquele sentimento ruim para te abater, para fazer você retroceder, para dizer para você, e mentir para você, dizendo que Deus não se importa com a sua vida. Os momentos de vales são momentos de provações na nossa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Salmo 23 diz que mesmo quando nós passamos pelos vales, Deus está conosco. Nessa hora, você não pode depender da sua emoção e do seu sentimento. Nessa hora do vale, você tem que ter fé, querido, porque a sua emoção e o seu sentimento, eles vão estar contrários, não vão estar para cima. Sua emoção e o seu sentimento vai estar para baixo, mas a sua fé precisa te erguer. Você não pode contar com as suas emoções, você tem que contar com a sua fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Deus quer marcar você com a glória dele, querido. Permita que o Espírito Santo te marque com a glória de Deus. Permita que o Senhor marque a sua vida com a glória dele, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo num tempo de cancelamento, não é verdade? Se você colocar determinadas coisas na internet, vão te cancelar, a rede social vai tirar você, falar, vai dar uma desculpa lá e te tirar. Mas Deus quer ativar você. Deus quer te ativar. Deus quer derramar a glória dele na sua vida. Deus quer transbordar o amor dele na tua vida. Quantos querem? Quantos querem ser marcados pela glória de Deus? Fique em pé, querido, no seu lugar. Fique em pé aí onde você está, em nome de Jesus. Fala para o Senhor: marca-me, ó Deus. Marca a minha vida. Marca meus pensamentos, minha mente. Marca meu coração, Senhor, marca todo o meu ser. Eu quero ser marcado pela tua glória, Senhor. Eu quero ser marcado pela tua glória, Senhor. Vai falando com Deus, querido. Se você quer a glória de Deus na tua vida, fala: Deus, eu não abro mão da tua glória. Eu não abro mão da tua glória, da tua presença, do teu poder, do teu agir na minha vida, do teu fogo santo, do teu Espírito Santo, Senhor, me conduzindo todo momento, todo o tempo da minha vida. Eu quero ser conduzido, eu quero ser guiado pelo Senhor, pela tua glória.
pela tua presença. Aleluia, Deus. Põe a mão no teu coração, querido. Aleluia. Fala com Deus. Agradece pela palavra dele. Assim como Moisés pediu: mostra-me a tua glória. Você pode pedir ao Senhor: mostra-me a tua glória, Senhor. Eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença. Eu quero mais da tua presença na minha vida. Eu quero mais da tua presença na minha casa. Eu quero mais da tua presença no meu casamento, no ministério que o Senhor me deu, no chamado do Senhor na minha vida. Senhor, eu quero dizer sim ao teu chamado. 1 milhão de vezes eu quero dizer sim ao teu chamado. Quantas vezes, Senhor, for necessário, todos os dias, eu quero dizer sim ao teu chamado. Ora, cheira, balaia, baixeira. Alabara, barachura, alabara, barachura.